Olha, a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, ela foi confirmada em janeiro, só que ela chegou no Brasil há poucas semanas e não deu entrevista até então. Até que ontem ela resolveu abrir a boca e olha, pancada atrás de pancada no Bolsonaro. Ela mostra que a missão dela aqui no Brasil é garantir que o Bolsonaro não seja reeleito, ou seja, que ele não consiga dar o golpe dele. Porque a única chance do Bolsonaro ser reeleito é se ele der o golpe. Nas urnas fica muito difícil para o Bolsonaro. E olha, ela detonou o governo Bolsonaro em todos os aspectos. Eu vou falar uma coisa: quem salvou o Brasil do golpe provavelmente foi o Putin quando ele enquadrou o Bolsonaro. Sabe por quê? O fato do Bolsonaro ter sido enquadrado pelo Putin, eu já falei isso algumas vezes aqui no Plantão Brasil, fez com que o Bolsonaro tivesse que se alinhar mais à Rússia. Por conta disso, ele não pode se alinhar aos Estados Unidos e a gente sabe que só tem golpe aqui no Brasil quando esse golpe é apadrinhado pelos Estados Unidos da América, como foi em 64 e como foi em 2016. Se não tiver o aval ou a própria influência dos Estados Unidos, dificilmente há um golpe de Estado no Brasil, principalmente se eles estiverem contra. E hoje, pelo menos pela geopolítica, o governo norte-americano sabe que, por mais que eles não gostem do progressismo brasileiro, não querem que o Brasil progrida e seja um país soberano, é melhor o Lula, porque o Lula fala com todos e consegue dialogar com todos, do que o Bolsonaro que está hoje alinhado com a Rússia. Só para você ver como a questão geopolítica é complicada. Eu vou te falar aqui sobre as críticas que fez detonou o Bolsonaro, a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, é o nome dela. Também vou, ou Bagley, não sei a pronúncia também, que lá a pronúncia cada lugar é diferente. Bom, vou falar aqui sobre essa influência, como é que o Putin enquadrou o Bolsonaro, que muita gente que não assistiu os últimos vídeos deve estar curiosa. Mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Aqui a gente vai pra cima desses bandidos. Vão acabar todos presos. A gente vai pra cima deles aqui, ó, todos os dias. Aqui no Plantão Brasil não tem descanso, não. A gente vai pra cima, que eu sei que o Bolsonaro, na tarefa dele de roubar dinheiro público e de acabar com o Brasil, ele não descansa. Então a gente não pode descansar na oposição a ele. É ou não é? Então eu peço aí sua inscrição e embaixo do vídeo, na descrição, tem os outros dois canais. Tem o canal Thiago dos Reis, onde os vídeos são mais curtos, e tem o canal Cortes do Thiago, onde os vídeos têm um minutinho. Pô, um minuto não tem como você falar, não deu tempo. Um minuto deu tempo. Eu também deixo no primeiro comentário minhas outras redes sociais. Agora, vamos falar sobre a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil e essa situação geopolítica que muita gente deve estar confusa. Ó, um pouquinho de contexto. Lá atrás, em fevereiro, um pouquinho antes de começar esse conflito todo na Ucrânia, o que aconteceu? O Bolsonaro, ele foi chamado pelo Putin para ir para a Rússia. E ele foi enquadrado. Ele não foi chamado assim, venha se você quiser, não. Venha, Bolsonaro, venha. O Bolsonaro foi enquadrado por alguns motivos. Vamos lembrar. Por que começou esse conflito na Ucrânia? Os Estados Unidos, eu mostrei isso aqui, documentos que vazaram do Wikileaks e tudo mais. Os Estados Unidos sabiam desde 2008 que a entrada da Ucrânia na OTAN poderia resultar numa invasão da Rússia na Ucrânia ou pelo menos em parte do território. O que aconteceu foi que, em 2008, o governo da Ucrânia falou, não, eu não vou entrar na OTAN porque isso é uma provocação muito grande à Rússia. Não vou entrar. Então os Estados Unidos começaram a financiar grupos neonazistas na Ucrânia. O mesmo que fizeram aqui, só que aqui eram mais ou menos neonazistas. Tinha lá esses grupos aí que fizeram manifestações contra a Dilma. De repente eles tinham muita grana, milhões e milhões para fazer manifestação. De onde veio essa grana? Uma manifestação não é barata de fazer não, viu? Eu sei porque a gente tem os carros de som aqui e a gente já cotou caminhão de som, que é o que tinha as manifestações contra a Dilma. É caro, é muito, muito caro. Tá, aí fizeram mesmo lá na Ucrânia e deram um golpe de Estado. Tiraram muito... O golpe de Estado na Ucrânia e do Brasil é uma repetição. Deu certinho na Ucrânia, fizeram o mesmo modelo no Brasil. Também fizeram o mesmo no Egito, tentaram fazer o mesmo na Síria, tentaram em vários países do mundo, conseguiram alguns e outros não. Tá. Tiraram o governo democraticamente eleito, colocaram um governo fantoche, que mais ou menos como o governo Temer, era um político. Mas aí começou, com toda a grande mídia que vamos lembrar, sempre aliado aos Estados Unidos, um movimento muito grande e um movimento também dos neonazistas de lá, que também sabem como usar as redes sociais lá na Ucrânia, de falar que tinha que ser alguém de fora da política assumir. Tirem os políticos, tem que ser alguém de fora. No Brasil, esse alguém de fora da política, o Bolsonaro conseguiu e se elegeu. Na Ucrânia, um outro neonazista que é o Zelensky. Alguns vão falar, mas Zelensky é judeu, pois o Hitler também era, e daí? Pois bem, ele tem vídeos aqui que eu já mostrei dele falando bem dos nazistas, ele falando bem do batalhão de Azov, que é um batalhão neonazista, enfim, isso não está mais em discussão. O que acontece é que esse governo é subserviente aos Estados Unidos, e aí para ele não tem problema nenhum
o país dele ser invadido, um monte de gente morrer, se, em troca, ele ganhar fama e ele ganhar alguma outra coisa. Então ele aceitou e falou, vamos entrar na OTAN. E o Joe Biden começou a pressionar e falou, vamos entrar na OTAN. O que acontece é o seguinte, um ano antes disso tudo acontecer, e isso começou no final de 2021, um ano e meio antes, foi lá para 2020, quando o Trump ainda era presidente, o Trump convidou o Brasil para entrar na OTAN. E se, veja bem, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Tratado do Atlântico Norte é um tratado militar de países que estão no norte e no Atlântico. Primeiro, a Ucrânia não está nem no Atlântico, assim como não está na Letônia, Estônia e vários outros países que entraram na OTAN. Então, o nome nem faz muito sentido. Mas, Atlântico Norte, você vê você vê um pouquinho do mapa, você sabe que o Brasil está no sul. O Brasil fica no hemisfério sul. Tem uma partezinha pequenininha do Brasil no hemisfério norte. Só foi isso, a desculpa do Trump. O Brasil jamais poderia entrar na OTAN exatamente por causa disso. Mas como a OTAN já começou a anexar um monte de país que não está nem no Atlântico Norte, então, colocar um país que está no sul também não muda nada. Põe o Brasil aqui na OTAN. Tá. Esse convite irritou demais o Putin. Quando esse convite foi feito ao Brasil, isso começou a ser veiculado, foi quando o Putin enviou um avião cheio de armas para a Venezuela, porque o Trump queria o Brasil na OTAN para o Brasil entrar em guerra com a Venezuela. Só para isso. O Putin ficou com a pulga atrás da orelha, então ele enquadrou o Bolsonaro. Ele deve ter avisado o Bolsonaro, Bolsonaro, vai dar ruim e você vai ter dois lados para você escolher. Ou você fica do nosso lado, ou, e aí a gente não sabe qual é esse ou, mas a gente sabe qual foi a resposta do Bolsonaro. Ele ficou do lado da Rússia, ele foi bem enquadrado, ele ficou do lado da Rússia. O Putin ainda fez questão de humilhar o Bolsonaro e de levar o Bolsonaro para ver lá o túmulo do soldado desconhecido, que é praticamente não uma lenda, mas é um lugar simbólico para os comunistas, para a União Soviética. O soldado desconhecido é o seguinte, representa todos os soldados da União Soviética que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial, guerra contra o nazismo. Vamos lembrar, o Bolsonaro é aquele cujo lema, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse é o lema copiado do lema nazista, que era o lema Alemanha acima de tudo. Lembra bem disso. Bolsonaro que tinha um secretário da Cultura que usou música nazista, usou referências nazistas. O Bolsonaro que vai em live, ele bebe leite, que é nazista. O filho dele treina num clube de tiro lá nos Estados Unidos, que tem como o clube de tiro 88, que é um símbolo nazista. Tá cheio de símbolos nazistas no clube de tiro onde treina Eduardo Bolsonaro, ou seja, um governo neonazista, o governo brasileiro. Aí vai lá o Putin e impõe essa humilhação ao Bolsonaro, e o Bolsonaro aceitou. Você vê que o Bolsonaro foi enquadrado e o Putin deu todas as demonstrações de que, esse cara aqui, ele é meu cachorrinho de agora em diante. Não sabemos o que o Putin ameaçou o Bolsonaro, mas, enfim, o Bolsonaro está enquadrado. Isso faz com que o Brasil, em várias disputas em órgãos mundiais, fique ao lado da Rússia e não ao lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem isso. Querem, no mínimo, o Brasil neutro. A neutro já está ruim para eles, mas não está tão ruim quanto o Brasil ficar do lado da Rússia e da China. Vamos lembrar, o Bolsonaro nunca mais atacou a China depois de ele ser enquadrado pelo Putin. O último ataque do Bolsonaro à China foi em dezembro de 2021. Aí em fevereiro de 2022 ele foi lá para a Rússia, no final de janeiro, começo de fevereiro, nunca mais atacou a China, porque Rússia e China estão assim. Aí você vê como ele foi enquadrado. Um governo que ficou 3 anos atacando a China, chamando os chineses de tudo que é nome e tudo mais. Ok. Aí vem a embaixadora dos Estados Unidos. Ela fala o quê? Ela fala, olha, eu vou aqui acompanhar as eleições, apesar do que o Bolsonaro está fazendo. Teremos eleições limpas no Brasil, sim, eu tenho confiança nisso, apesar do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem declarações que são inaceitáveis. Ela falou, apesar do Bolsonaro, tipo, o Brasil vai dar tudo certo no Brasil, apesar do Bolsonaro, umas 100 vezes. Ela tratou o Bolsonaro como o maior estorvo que há no Brasil. É assim que ela tratou o Bolsonaro nas falas dela. Aí ela falou sobre desmatamento e tudo mais, ela falou, o Brasil regrediu muito na questão do desmatamento. O Bolsonaro está ajudando, não com essas palavras exatamente, mas o Bolsonaro está ajudando os destruidores da Amazônia. E essa destruição, ela recai sobre o mundo inteiro, porque a Amazônia, ela não falou com essas palavras, mas a Amazônia é praticamente, isso eu digo, é o pulmão do mundo, e a Amazônia sendo destruída, isso causa impactos no resto do mundo. Engraçado que, claro, você tem que sempre lembrar que é uma hipocrisia dos Estados Unidos, que são o país que mais poluem o meio ambiente, assim, disparado. Inclusive dos outros países que poluem o meio ambiente, os Estados Unidos financiam essa poluição nos outros países. Quer dizer, se você pegar quem polui e quem financia a poluição do meio ambiente e a destruição do planeta, os Estados Unidos assim estão disparadíssimos lá em cima. Então tem sempre essa hipocrisia, mas
mostra qual é a posição do governo. E aí ela fala, olha, não vai ter fraude aqui na eleição do Brasil, apesar das falas do Bolsonaro. E ela diz, não vamos aceitar nenhum tipo de golpe, não vamos aceitar nenhum tipo de declaração contra a eleição, e ela deixa entender que a missão dela aqui é que a eleição seja limpa para o Bolsonaro perder. O Bolsonaro perdendo, a eleição vai ser limpa, o Bolsonaro vai perder, o Bolsonaro perdendo, quem ganhar do Bolsonaro assumindo. Quem ganhar do Bolsonaro assumindo, a missão dela está cumprida. É praticamente isso que diz a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Aí vamos ao fator Lula. O Lula, ele foi um dos criadores dos BRICS. BRICS é aquele grupo econômico, não é um grupo militar, é um grupo econômico que tem Brasil, Rússia, Índia, China e o S de BRICS é South Africa, África do Sul. Então, eu estava até pensando em incluir depois a Argentina nos BRICS e tem mais alguns países que poderiam entrar. Desses países, os 4 primeiros, Brasil, Rússia, Índia e China, foram países que melhoraram a economia muito entre 2003 a 2015 e 2016. Aí depois a Rússia sofreu uma queda, a Índia também sofreu uma queda e a China continuou subindo. Mas depois a Rússia e a Índia voltaram a subir e o Brasil caiu depois do golpe. Tá, já a África do Sul é um país à parte, uma economia muito menor, tudo mais. Por muito tempo eu não sabia nem o que eles estavam fazendo no BRICS, mas depois eles têm uma aliança formal. A África do Sul tem aliança com a Rússia e com a Índia, mesmo sendo uma economia muito menor, eles têm essa aliança e é estratégico ter a África do Sul ali. Ok, tá. Aí o que acontece? Os Estados Unidos sabem disso. O Lula é ligado aos BRICS, ele é ligado à China e Rússia num grupo econômico. O Bolsonaro queria até... Ele nunca falou, mas ele queria até sair, ele se desencilhava dos BRICS, ele brigava com o Putin, ele xingava a China de tudo que é nome, ele cometia preconceito contra os indianos, quer dizer, Bolsonaro era uma desgraça para os BRICS. Já o Lula não, o Lula vai fortalecer os BRICS. Aí você fala, caramba, Thiago, então os Estados Unidos podem apoiar o Bolsonaro num golpe. Não podem por um motivo. O Lula, mesmo ele fortalecendo os BRICS, o Lula ele fala com os Estados Unidos, ele fala com a Rússia, ele fala com o Irã, o Lula vai lá, se precisar, o Lula vai lá na Ucrânia e acaba com a guerra. Se precisar, o Lula vai lá, chama, pega um pela mão e fala que vem cá e fala com o outro. Fale aqui vocês dois. Falem. E o Lula ele consegue conciliar tudo. O Biden não está muito preocupado em conciliação no momento, a não ser que seja uma conciliação que seja boa para os interesses dele. E o Lula consegue fazer com que o interesse de um lado e do outro, e ele fez isso em diversos momentos quando ele foi presidente. O mais importante foi no Irã, quando o Irã precisava assinar um tratado nuclear, era impossível do Irã assinar esse tratado nuclear, e o Lula conseguia fazer com que os interesses dos dois lados, interesses completamente distintos, fossem colocados na mesa e o tratado fosse aceito. Para você ter ideia, em 2010, o Lula foi enviado, e depois vazaram documentos dos Estados Unidos mostrando que ele foi enviado para uma missão impossível. A Hillary Clinton enviou o Lula falando ele vai fracassar, vamos enviar ele para ele fracassar, e depois a gente bate nele falando, ó, fracassou. O que aconteceu? O Lula foi lá para o Irã, conversou com o presidente do Irã, voltou 2 dias depois para os Estados Unidos e falou, tá aqui o acordo, ó. Ele vai assinar. O Obama ficou com cara de bunda, a Hillary Clinton ficou com cara de bunda, ficou todo mundo com cara de bunda e não assinaram o acordo no final. Mandaram o Lula para uma missão impossível, ele foi lá e fez. A guerra na Ucrânia, eu vou falar, é uma missão muito menos impossível do que aquele acordo com o Irã. Só para você ter ideia. Então, hoje, entre alguém que é completamente cachorrinho do Putin e alguém que se impõe, parece que eles estão mais do lado de alguém que se impõe. Porém, são os Estados Unidos. A gente sabe que está tudo nas mãos do atual governante. Se ele realmente se submeter a todos os interesses dos Estados Unidos, assim, de olhos vendados, aí a gente sabe que os Estados Unidos apoiam o golpe e apoiam absolutamente tudo, porque o que eles querem é o interesse deles. Nunca foi democracia, nunca foi meio ambiente, nunca foi nada disso. São apenas desculpas para que eles satisfaçam os próprios interesses. A boa notícia é que hoje, a ordem lá, pelo menos hoje, é descartar o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele foi convidado para a Cúpula das Américas, que vai ser um evento, mais um fracasso político do Joe Biden. Olha, pro cara ser fracassado igual o Trump, você tem que ser muito, muito, muito ruim. Mais um fracasso político, porque não vai o Brasil, não vai o México, não vai um monte de país já falou que não vai, quer dizer, capaz de só ir o Biden em 2 ou 3 países que tem governos amiguinhos. O Bolsonaro não ir lá é bom para isso, porque significa que o Bolsonaro e Biden não tem chance deles se juntarem, pelo menos no momento. Ó, boa notícia. Aqui é nosso carro de som que rodou em Lavras essa semana, Lavras, Minas Gerais. A sua família é só comprando mansão, e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo.
Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o plantão Brasil. Aqui um trecho, ele parou o som. Engraçado. Pois bem, tá aqui o trecho lá em Lavras. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa Pix, PicPay, também minhas outras redes sociais. Falou!